Fala, meu povo, tudo na paz? Hoje nós veremos um pouquinho sobre o que aconteceu ali com o Lula e o STF, né? Na verdade PF, né? Polícia Federal, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Lucas. Criei esse canal pra gente falar sobre política. É claro que a política é um dos ramos assim perigosos de se falar, porque se você falar alguma coisa, talvez envolve ali acusação, falsa acusação. Mas o meu canal é o seguinte, tá? O canal de vocês também, tá? É sobre como que a gente vai criar um canal em que a gente somente entrevista políticos. Então eu entendo você aí que trabalhar com política leva tempo, conhecimento. Então deixando bem claro pra você, eu não entendo nada de política. Mas eu quero criar um canal sobre política, que loucura, né? Conforme eu vou estudando com vocês, através de vídeos, leitura de processos, reacts com outros canais, eu vou começar a entender um pouquinho de como a política funciona, tá bem? Peço que vocês aí, né, deixem nos comentários caso eu fale alguma coisa que desagrada cada um de vocês, né? Que não seja verdade ou que eu erre. Então, espero que vocês comentem, deixem aquele like e bora pro vídeo. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, esteja abençoando essa live, Pai. Deixa eu pegar tudo lá que esteja, Pai. As tuas palavras, Pai. Da praça quente. Presta o seu trono, Pai. Os meus lábios, bora lá, galera. Bom, pra quem não sabe, tá? Eu tava vendo alguns vídeos do Gustavo e do Deltan. Vou até compartilhar aqui com vocês a captura de tela, né? Peço que vocês dão um ok se dá pra ver. Um dos vídeos ao qual eu coloquei aí na capa pra vocês verem é sobre o react da PF. Creio que é esse daqui, ó. Então eu vou reagir ao da PF, na verdade. Eu coloquei a foto do governador aí, eu peço até desculpas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na da PF. No matter what dream you're building, we're here for it. Cloudflare is the only platform you need. Essa ação que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, ela não foi ótima apenas porque 120 eleitores do Lula não vão votar mais nele nas próximas eleições. Nem porque esse foi o maior golpe que o Comando Vermelho sofreu. Uma facção criminosa que aterroriza a população do Rio de Janeiro, que está fazendo que turistas parem de ir para o Rio de Janeiro. Não. Foi muito maior do que isso. Sabe por quê? Porque ela abriu os olhos da população brasileira do que acontece com um país que é governado por uma facção criminosa. O PT, a esquerda, sobrevive graças ao tráfico, ao crime e às facções criminosas. A ligação entre esquerda e facção criminosa não é uma peculiaridade do Brasil. Ela é de todos os países da América Latina. Todos os ditadores da América Latina que chegaram à presidência foram com a ajuda do narcotráfico e depois transformaram seus países em narcoestado. Agora, como que a facção criminosa do Brasil se transformou nesse problema gigantesco? Vamos lá. Hoje, 1 a cada 4 brasileiros vive debaixo do domínio de uma facção criminosa. 1 a cada 4. Cidades inteiras tiveram que ser esvaziadas no Nordeste. Pessoas são obrigadas a mudar de suas casas sob comando de facção criminosa. E a facção criminosa não é só tráfico de drogas, não. Ela é uma máfia que vai nos pequenos comerciantes de várias regiões e cobra deles uma mensalidade porque senão eles serão assassinados. 1 a cada 4 brasileiros no Brasil vive dessa forma. O que aconteceu? O governador do Rio de Janeiro teve a coragem de finalmente tomar uma ação contra esse pessoal. E a esquerda e o governo faz o quê? Ficam totalmente contrários a isso. Primeiro, o governo foi convidado, foi instigado 3 vezes para ajudar, ele não quis ajudar. E aí me vem... eu acho que eu já fiz uma live sobre isso, tá? Eu acho que foi a última live mesmo, a live quinta. O diretor-geral da Polícia Federal escolhido por Lula dizer que, tá aqui ó, chefe da PF diz que PM consultou sobre participação em operação contra o Comando Vermelho. Não era o modo que a gente atua. A Polícia Federal não vai atuar contra traficante. Ela vai prender idosa que estava rezando com a Bíblia debaixo do braço com um prédio público. Ela vai prender pessoal, comunicadores de rede social que estiver criticando o Lula. Ela vai prender essas pessoas. Agora, criminoso mesmo, não espere que eles prendam. Qual o resultado desses 3 anos de governo que a gente teve até agora? Pesquisa que saiu hoje. 48% dizem que segurança pública piorou sob Lula e apenas 33% melhorou. Mas o que você esperava? Colocar o chefe do maior esquema de corrupção, um criminoso, condenado a 12 anos,
para governar o país, é isso que vai acontecer. Mas o bom é quando vem os especialistas da Globo. Olha que coisa linda. Vem esses especialistas da Globo dizer que o que está acontecendo é um absurdo, que a polícia não podia ter feito isso. Meus amigos, o Brasil hoje, ele é um narco-estado. Isso quem diz não é eu. 25% da população brasileira vive sob o comando de narcoterrorismo. E aí me vem o governo pedir para que não seja caracterizado facções criminosas como terroristas. A gente vai apresentar nas próximas semanas um projeto de lei para transformar esse pessoal em terroristas. O governo não quer deixar, a esquerda inteira quer proteger. Agora, por quê? Você já parou para se perguntar por que a esquerda ama o narcotráfico? Por que eles defendem facções criminosas a todo custo? Por que o PCC e o Comando Vermelho têm diálogos cabulosos com o PT? Por que nas conversas interceptadas desse pessoal eles sempre apoiam o Lula? Por que o Lula consegue, sem nenhum problema de segurança, entrar no comando, na Complexo do Alemão, onde foi feita essa operação ontem, e andar normalmente com um bonezinho da facção criminosa, como se fosse a coisa mais natural do mundo? Por que o Lula insiste tanto em recusar que o governo federal atue? Olha esse vídeo. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Esse é o seu presidente, dizendo abertamente, falando para as facções: ó, galera, podem fazer o que vocês quiserem, porque as Forças Armadas não vai brigar com bandido. A polícia não vai brigar com bandido. Eu quero que os bandidos prosperem, porque quanto mais bandido prosperar, mais voto o Lula vai ter, mais voto deputados de esquerda vão ter. Agora, quem que é o terrorismo mesmo para esse governo? Essa senhora aqui, ó. Essa aqui merece cadeia. 17 anos dessa senhora. Ela é terrorista. Ela é um perigo para a democracia. Agora, os filhotinhos do PT, os filhotinhos do PSOL, eles não. Eles são anjinhos, deixem eles poder traficar em paz com seus fuzis nas mãos, porque aquilo lá pode ser um guarda-chuva, então a polícia não pode agir. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país, mas o que você esperava que iria acontecer ao se colocar um criminoso, bandido, ladrão, apoiado por facção na presidência da nação? Quer mudar isso? A gente tem uma oportunidade. O Brasil hoje, um dos nossos principais problemas é a insegurança pública. Nós temos um governo que não quer agir, que fomenta o crime, a população está percebendo isso, e agora nós temos eleições no ano que vem. Se vocês não podem esquecer disso daí. 1/4, por enquanto, nós estamos caminhando para daqui a pouco ter metade do Brasil sob comando de facção criminosa. Sabe o que é isso para a esquerda? Isso se chama soberania nacional. Galera, vamos lá. O que eu faço agora, tá? Para quem é novo no canal. Eu começo a pesquisar os termos e ver o que ele passou no vídeo dele para que eu possa entender o que está acontecendo, tá? Por que eu escolho o Gustavo e o Deltan? Porque eles são deputados e eles estão mais a par do que está acontecendo, né, nesse Brasil, nessa nação, tá? Então eu vou voltar o vídeo aqui. Essa ação que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, ela não foi ótima apenas porque 120 eleitores do Lula não vão votar mais nele nas próximas eleições. Nem porque esse foi o maior golpe que o Comando Vermelho sofreu, uma facção criminosa que aterroriza a população do Rio de Janeiro, que está fazendo que Nem porque esse foi o maior golpe que o Comando Vermelho sofreu, uma facção criminosa que aterroriza a população do Rio de Janeiro, que está fazendo que turistas parem de ir para o Rio de Janeiro. Não, foi muito maior do que isso. Sabe por quê? Porque ela abriu os olhos da população brasileira do que acontece com um país que é governado por uma facção criminosa. O PT... Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é facção criminosa. Você vê, Comando Vermelho, ó. Comando Vermelho. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no BBC. Comando Vermelho seguiu e se espalhou pelo Brasil. Da Carol Castro, nem sei quem que é, mas é lá. Eram quase 2 da tarde, terça-feira, 28/10, quando o número de mortes na operação Contenção, deflagrada pelas polícias civis e militares do Rio de Janeiro, quase triplicou, de 24 para 64. Dali em diante vieram notícias sobre novos tiroteios e vias bloqueadas pela cidade, confusão na Tijuca, ônibus bloqueando a rua no Riachuelo, no centro da capital carioca. O caos saiu da zona norte, entre os pleplexos da Penha e do Alemão, palco central da operação, e se espalhou pela cidade toda.
Lojas fecharam antes da hora, metrôs lotados e nos pontos de ônibus passageiros desejavam sorte uns aos outros na tentativa de voltar para casa. A mais violenta operação policial da história do Rio de Janeiro teve como objetivo cumprir mandados de prisão e impedir o avanço territorial do Comando Vermelho, a organização criminosa mais atingida do estado. A Polícia Civil contabiliza até agora 121 mortos, entre eles 4 policiais, mais de 100 fuzis apreendidos e 81 presos. Foram designados 2,5 mil agentes das Forças de Segurança Luminense para a operação. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como polícia de segurança. Olha aqui, o que é o Comando Vermelho? A operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, tinha um objetivo oficial: conter o avanço do Comando Vermelho, o maior e mais antigo grupo criminoso do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. Mas como surgiu o Comando Vermelho e como ele se tornou tão poderoso? Eu sou João Felete, da BBC News Brasil, e neste vídeo te explico como a história dessa facção pode ser entendida em 7 capítulos e qual o papel do regime militar e de diferentes governos na expansão dela pelo Brasil e até pelo mundo. Tudo começa no Brasil dos anos 70, quando o país vivia em plena ditadura militar. Nessa década, um grupo de presos políticos foi misturado a um grupo de presos que haviam cometido crimes comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, que fica a mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio. Nessa época, muitos presos políticos tinham sido detidos por assaltos a banco, que viraram uma forma... Preso político. Presos políticos. De financiar o movimento de resistência ao regime. Antes da chegada dos presos políticos, essa penitenciária abrigava pessoas com pouco ou nenhuma educação formal, que não sabiam bem os direitos que eles tinham. Já entre os presos políticos, muitos eram de classe média com um bom nível de escolaridade. Esses dois grupos passaram a conviver na penitenciária e os presos políticos começaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições no presídio. E esse foi o germe do CV, que no início era chamado de Falange da Segurança Nacional, nome que fazia alusão à Lei de Segurança Nacional, em que os crimes de assalto a banco eram enquadrados. Depois o nome mudou para Falange Vermelha, até que a imprensa passou a usar o nome que fazia alusão à Lei de Segurança Nacional, em que os crimes de assalto a banco eram enquadrados. Depois o nome mudou para Falange Vermelha, até que a imprensa passou a usar o termo Comando Vermelho ou CV, que permanece até hoje. Um dos fundadores do CV foi William da Silva Lima, também conhecido como o Professor. No livro 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, ele conta que o grupo surgiu para organizar o espaço carcerário e criar regras de convivência entre os presidiários. O segundo capítulo dessa história se passa entre o fim dos anos 70 e o início dos 80. Com a lei da anistia em 79, muitos presos políticos foram soltos, o que, segundo pesquisadores, se eu não me engano, entre eles o Lula, tá? Enfraqueceu a luta por justiça social dentro das cadeias. E a partir da década de 80, muitos dos presos comuns passaram a arquitetar planos de fugas dos presídios. Mais de uma centena deles conseguiu escapar e começou uma nova onda de assaltos a bancos. Com o dinheiro que eles conseguiram roubar, passaram a investir num outro ramo, a venda de cocaína. Essa foi a época em que a Colômbia se tornou uma grande produtora mundial dessa droga, o que mudou as rotas globais do tráfico. O Brasil virou então um entreposto importante no envio de cocaína para a Europa, algo que persiste até os dias de hoje. O mercado do tráfico de drogas no Brasil já era disputado por diversas quadrilhas e facções. E como se trata de um comércio ilegal, os membros do CV não podiam simplesmente fazer um BO na delegacia caso a cocaína fosse roubada por facções rivais. É nesse contexto que surgem dissidências e rivalidades, além da disputa pelo controle dos territórios. Com isso, a demanda por armas cresceu, o que gerou lucros para os vendedores de armamentos e também para os policiais que desviavam pistolas, rifles e fuzis das forças de segurança. E isso também criou uma necessidade da própria polícia se armar cada vez mais, com equipamentos cada vez mais poderosos. E tudo isso fez com que os índices de violência no Rio de Janeiro explodissem nos anos 90. Em 94 foram registrados quase 65 homicídios por 100 mil habitantes no estado. Só para você ter uma ideia de como esse número era alto, a taxa atualmente está em 24 mortes por 100 mil habitantes. Caraca, era muito mais alto. Vamos então ao capítulo 4. Numa tentativa de enfraquecer e desarticular o CV,
o governo decidiu transferir os líderes do grupo que estavam presos no Rio para outros estados no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas o efeito prático da medida foi o oposto do esperado. Esses chefes espalharam o Comando Vermelho para outros lugares, o que solidificou essa facção como a mais poderosa do Rio de Janeiro. O jornalista Rafael Soares, que acompanha esse tema há muitos anos, explica que o CV funciona como uma franquia, ou seja, existem vários donos de morros que atuam numa sociedade e nenhum manda mais do que o outro. Esse modelo de negócios fez o grupo crescer por todo o país. Chefes do tráfico de outros estados viraram parceiros comerciais e algumas dessas facções até foram englobadas e passaram a se identificar como parte do CV. Esse tipo de operação é diferente do primeiro comando da capital, o PCC, uma facção sediada em São Paulo que tem uma estrutura empresarial clássica, com lideranças e hierarquias. Nos últimos 5 anos, o Comando Vermelho viveu uma fase de expansão nacional e até internacional. Segundo o mapa dos grupos armados, o CV foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no estado do Rio de Janeiro, enquanto todas as outras perderam espaço. Entre 2022 e 2023, o grupo aumentou em mais de 8% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. E com isso, o CV passou a responder por quase 52% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Segundo Rafael Soares, nos últimos 6 anos, o Comando Vermelho expandiu sua presença para 25 estados brasileiros. Antes, ele tinha domínios em apenas 10 estados. O tráfico de drogas continua como a atividade mais importante da facção, principalmente nas áreas de fronteira, como a Amazônia. Mas hoje em dia, o lucro também passou a vir de outras fontes. Um boletim do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em 2022, o crime organizado movimentou quase 147 bilhões de reais nos mercados ilegais de ouro, combustíveis, bebidas e tabaco. Especialistas também observam uma mudança na forma como o CV e outros grupos criminosos se armam. Além das vendas ilegais de armas que vêm do Paraguai e dos desvios da polícia, esses grupos têm infraestrutura para fabricar armas e impressoras 3D e outros equipamentos de ponta. Em agosto, a Polícia Federal desmontou uma fábrica clandestina que fazia a montagem de armas em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, quando foram apreendidas 4 impressoras 3D. Outra tecnologia que foi incorporada no arsenal desses grupos foram os drones, que lançam explosivos. Um deles, inclusive, foi usado para contra-atacar a operação policial mais recente. E isso tudo nos leva ao último capítulo dessa história, a Operação Contenção, realizada na terça-feira, dia 28 de outubro, cujo objetivo oficial era frear a expansão do Comando Vermelho. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro cumpriram mais de uma centena de mandados de prisão, principalmente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Oeste. A ação envolveu mais de 2.500 policiais e, até o momento dessa gravação, teve como saldo mais de 100 mortos. O caos se espalhou pela cidade toda, com registros de tiroteios e bloqueios de ruas e avenidas por carros queimados até no centro do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina, e o grande número de mortes também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse horrorizado com a operação nas favelas. Além disso, críticos questionam a eficácia dessas operações como política de segurança. A Terine Hussek, do Instituto Fogo Cruzado, diz que não é possível ver uma relação direta entre a ação do governo e uma desmobilização do tráfico ou da milícia. Segundo ela, os territórios onde essas operações acontecem não costumam voltar para o controle do Estado e não apresentam melhoras da segurança e acesso aos serviços públicos. Já o Rafael Soares avalia que, enquanto os problemas de segurança pública forem tratados como uma guerra dos bons contra os maus, não haverá solução. Na visão dele, o problema é muito mais complexo e exige a ação do Estado de forma mais ampla. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como um sucesso. Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e temos condições de vencer batalhas. Temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinho. A gente continua a acompanhar os desdobramentos dessa história em bbcbrasil.com. A esquerda sobrevive graças ao tráfico, ao crime e às facções criminosas. A ligação entre esquerda e facção criminosa não é uma peculiaridade do Brasil. Ela é de todos os países da América Latina. Todos os ditadores da América Latina que chegaram à presidência foram com a ajuda do narcotráfico e depois Vamos lá, o que é narcotráfico? Opa! Vamos dar uma olhada no Brasil e escola aqui.
Narcotráfico é uma atividade criminosa que engloba o cultivo, a fabricação, a destruição e comercialização de drogas ilícitas, como cocaína, maconha e heroína. Ou seja, narcotráfico é quando você cultiva maconha, cocaína e heroína, quando você fabrica maconha, cocaína e heroína, e quando você distribui a maconha, cocaína e heroína e comercializa, né? Vende a cocaína, a maconha e a heroína. O narcotráfico é uma atividade criminosa global que movimenta cerca de 400 bilhões de dólares anualmente. Segundo estimativas da ONU, caracteriza pelo povo cultivo, fabricação, distribuição e venda de substâncias entorpecentes ilegais, como cocaína, maconha e heroína. Está intrinsecamente ligado a práticas de violência, corrupção, lavagem de dinheiro e degradação ambiental, como é evidenciado pelo desmatamento e contaminação do ecossistema na Amazônia devido ao cultivo da coca. Transformaram seus países em narco-estado. Agora, como que a facção criminosa do Brasil se transformou nesse problema gigantesco? Vamos lá. Hoje, 1 a cada 4 brasileiros vive debaixo... Cultiva, fabrica, distribui e comercializa. Cultiva, fabrica, distribui e comercializa. Maconha, cocaína e heroína. Isso é narcotráfico. Do domínio de uma facção criminosa. 1 a cada 4. Cidades inteiras tiveram que ser esvaziadas no Nordeste. Pessoas são obrigadas a mudar de suas casas sob comando de facção criminosa. E a facção criminosa não é só tráfico de drogas, não. Ela é uma máfia que vai nos pequenos comerciantes de várias regiões e cobra deles uma mensalidade em questão de serão assassinados. 1 a cada 4 brasileiros no Brasil vive dessa forma. O que aconteceu? Caraca, tem isso mesmo? Não é possível que tenha isso. Não é possível que tenha. Tipo, se você tem um comércio num lugar em que o tráfico tem um índice maior, né? Você vai ter esses tipos de ameaças, né? O governador do Rio de Janeiro teve a coragem de finalmente tomar uma ação contra esse pessoal. E a esquerda e o governo faz o quê? Ficam... Essa ação que o Cláudio Castro teve foi aquela ação que o cara falou no vídeo, que é a Operação Contenção. Totalmente. Porque creio que estava crescendo, né, o CV, aí a operação, né, através de denúncias e através ali de, pelo que eu vi no vídeo, né, através de pesquisa dos próprios agentes, né, eles fizeram essa operação contenção, pelo que eu entendi. Contrários a isso. Primeiro, o governo foi convidado, foi instigado 3 vezes para ajudar, ele não quis ajudar. E aí me vem o diretor-geral da Polícia Federal escolhido por Lula dizer que, tá aqui ó, chefe da PF diz que PM consultou sobre participação em operação. Vamos ver quem que é esse chefe da PF, não sei quem que é. Quem é o chefe da PF? Andrei Augusto Passos Rodrigues, ele é o chefe da PF. Andrei Augusto Passos Rodrigues, Andrei Augusto Passos Rodrigues, Andrei Augusto Passos Rodrigues, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Diretor-geral da Polícia Federal. Olha o telefone dele, não é possível só. E protocolo que será de log. Será que não tem um currículo dele aqui? Não, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é? Não tem um que da pessoa, né? Eu vou ter que olhar aqui no Wikipedia mesmo, galera. Chefe-geral ou diretor-geral da Polícia Federal do Brasil é um delegado de PAF aprovado em concurso público que tenha pelo menos 15 anos de carreira classe especial, garantindo que a indicação policial seja feita a um servidor de Câmara que tenha reputação elevada. Mas não tem o nome dele aqui não. Vou dar uma olhada nisso aqui, ó. Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal. Cara, eu não gosto desse site da Gazeta, cara. Vai tomar banho. Ah, o Andrei Augusto Passos Rodrigues é o chefe-geral da Polícia Federal. Contra o Comando Vermelho. Não era um modo... Aí a gente vai tentar achar esse artigo aqui que ele também colocou no vídeo dele, tá, galera? Então eu venho, faço um copy do
esse artigo e vamos ler o artigo que ele leu ali, ó. Chefe da PF diz que PM consultou sobre participação em operação contra Comando Vermelho. PM Polícia Militar. Não era o modo que a gente atua. Andrei Rodrigues detalhou que a PF, ao ter o conhecimento geral do planejamento de ação, identificou que não teria nenhuma atribuição legal para participar. Tá. Vamos dar uma pesquisada sobre o que a PF pode fazer pelo Estado, tá? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, admitiu nesta quarta-feira que a Polícia Militar do Rio fez uma consulta à corporação sobre a participação na operação que cumpriu o mandado de prisão contra integrantes do Comando Vermelho. Segundo ele, porém, a avaliação foi que não caberia a entrada dos agentes federais na ação. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência e da Polícia Militar, ou seja, teve contato o contato com o PF, que é o Andrei Passos Rodrigues, só que o Andrei falou que não cabe a eles, né, resolver esse tipo de operação. Para ver se haveria a possibilidade de atuar em algum ponto nesse contexto. Disse aí, a partir da análise do planejamento operacional, nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Essa foi a primeira vez que o integrante do governo federal admitiu ter sido consultado sobre ajuda na Operação do Rio, a mais letal já realizada no estado, que deixou ao menos 120 mortos. A crise de segurança motivou uma disputa política entre a gestão de Cláudio Castro com a equipe do Lula. Em entrevista na terceira... Vamos ver quem que é. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar isso aqui, ó. E vamos dar uma pesquisada nesse André aqui, ó. Ó, colado em Lula. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Colado em Lula, o delegado será o chefe da PF no ano que vem. O delegado André Augusto Passos Rodrigues, da PF, foi anunciado como futuro chefe da operação, informou o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, na manhã desta sexta-feira. Quais tipos de operações a PF, a Polícia Federal, pode participar? Das competências aqui, né? Polícia. Carta de serviço, compromisso com atendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A PF tem suas competências definidas principalmente no artigo 114 da Constituição da República e nos artigos competência prevista no regional. Competências estabelecidas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, olha aqui. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e o descaminho sem juízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Ou seja, eles deveriam ter participado, né? Junto com a polícia militar ali do Rio. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o contrabando e o descaminho de bens e de valores, sem prejudicação fazendária e de órgãos públicos, nas suas áreas de competência. Ou seja, a PF teria que ter participado junto à PM, né?
do que a gente atua. A Polícia Federal não vai atuar contra traficante. Ela vai prender idosa que estava rezando com a Bíblia debaixo do braço num prédio público. Ela vai prender pessoal, comunicadores de rede social que estiver criticando o Lula. Ela vai prender essas pessoas. Agora, criminoso mesmo, não espere que eles prendam. Qual o resultado desses 3 anos de governo que a gente teve até agora? Pesquisa que saiu hoje. 48% dizem que segurança pública piorou sob Lula e apenas 33% melhorou. Mas o que você esperava? Colocar o chefe do maior esquema de corrupção, um criminoso, condenado a 12 anos, para governar o país? É isso que vai acontecer. Mas o bom é quando vem os especialistas da Globo. Olha que coisa linda. Vem esses especialistas. Vamos ver quem que é essa Carolina Soares. Não, essa aqui não. É uma... Vamos ver quem que é essa mulher aqui. Vamos ver quem que é ela. Cacildas, não acha nada do povo na internet, gente. Vou ver o Instagram dela aqui. Da Globo dizer que o que está acontecendo é um absurdo, que a polícia não podia ter feito isso. Meus amigos, o Brasil hoje, ele é um narco-estado. Isso quem diz não é eu. 25% da população brasileira vive sob o comando de narcoterrorismo. E aí me vem o governo pedir para que não seja caracterizado facções criminosas como terroristas. A gente vai apresentar nas próximas semanas um projeto de lei para transformar esse pessoal em terroristas. O governo não quer deixar, a esquerda inteira quer proteger. Agora, por quê? Você já parou para se perguntar por que a esquerda ama o narcotráfico? Por que eles defendem facções criminosas a todo custo? Por que o PCC e o Comando Vermelho têm diálogos cabulosos com o PT? Por que nas conversas interceptadas desse pessoal eles sempre apoiam o Lula? Por que o Lula consegue, sem nenhum problema de segurança, entrar no comando, na Complexo do Alemão, onde foi feita essa operação ontem, e andar normalmente com um bonezinho da facção criminosa, como se fosse a coisa mais natural? Vamos ver o que significa SPX. Manda aqui de novo que eu vou... Natural. E andar... SPX. O que significa SPX ou CPX? CPX. Caracas, complexo. Acho que era complexo do alemão. Caracas. Normalmente com um bonezinho da facção criminosa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que o Lula insiste tanto em recusar que o governo federal atue? Olha esse... Onde vem a sigla? Como surgiu, né? A popularidade do uso desse sigla entre mulher ocorreu em 2022, após uma visita então do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva ao Complexo do Alemão. Olha, nas eleições de 2022 foi criada a sigla CPX no boné, para significar complexo do alemão. Ou seja, vou ficar quieto, amigo. Vídeo.
Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela. Não é possível que ele falou isso aqui. Não é possível. Não quero Forças Armadas nas favelas. Não é possível que esse cara falou isso aqui. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu, essa semana, tive uma reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas e com o companheiro Zé Mussi para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não... Caraca, ele fala cada uma, né? Qual é o papel das Forças Armadas? Qual o papel das Forças Armadas na democracia brasileira? A Constituição Federal de 88, que instituiu na República Federativa Brasileira regime político, Estado democrático de direito, sistema institucional, possui um capítulo, as Forças Armadas possuem um papel relevante na democracia. Mas, enfim, qual é esse papel? Vamos ver aqui, ó. Qual que é o papel? Hierarquização, Marinha, Exército, Aeronáutica. Qual que é o papel? Círculos oficiais, posto... Dá uma olhadinha aqui. Caraca. Vou dar uma olhadinha no IA mesmo. Tem muita coisa pra ler. Esse vídeo não tem... O papel das Forças Armadas é a defesa da pátria, garantindo sua soberania, integridade territorial e os poderes constitucionais. Elas também atuam na garantia da lei e da ordem. Ou seja, tem que... Se precisar colocar lei e ordem e defender a pátria, tem que mandar, ué. É operação de auxílio à defesa civil, em apoio a outras áreas como fiscalização de fronteiras, segurança de navegação e salvaguarda da vida humana. Brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Esse é o seu presidente, dizendo abertamente, falando... Ó, GLO. Como ocorre o emprego de tropas das Forças Armadas em ação de garantia da lei e da ordem, GLO, o emprego das Forças Armadas em ações de GLO está amparado pela Constituição Federal, em seu artigo 142 e pelas leis complementares de 97 e 99. Ou seja, o Lula fala uma coisa e na Constituição diz outra, né? Cara, como que se pode? Como é que colocar esse indivíduo no governo? Para as facções, ó galera, podem fazer o que vocês quiserem porque as Forças Armadas não vai brigar com bandido. A polícia não vai brigar com bandido. Eu quero que os bandidos prosperem, porque quanto mais bandido prosperar, mais voto o Lula vai ter, mais voto deputados de esquerda vão ter. Agora, quem que é o terrorismo mesmo para esse governo? Essa senhora aqui, ó. Essa aqui merece cadeia. 17 anos dessa senhora. Ela é terrorista. Ela é um perigo para a democracia. Agora, os filhotinhos do PT, os filhotinhos do PSOL, eles não. Eles são anjinhos, deixem eles poder traficar em paz com seus fuzis nas mãos, porque aquilo lá pode ser um guarda-chuva, então a polícia não pode agir. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país, mas o que você esperar? Vamos dar uma olhada nos comentários aqui. A limpeza do governo do Rio foi boa, continue governador, com certeza o povo lhe agradece muito. Não existe mais uma PF, existe um gesto Alexandria. Ou seja, deixa eu resumir aqui, tá? O Lula falou que não tem GLO, mas GLO, pelo que a gente viu ali, tá na Constituição. Então, se tá na Constituição, tem GLO, tá? A PF, que é o Rodrigues Augusto alguma coisa, né? As vítimas do usuário foram canceladas. Peço a Deus que proteja todos os policiais dessa ação. Cumprimentos, governador Cláudio Castro.
Se todos agissem assim, certamente o Brasil seria um paraíso. Meu respeito e admiração por governantes assim. Claro que o Lula não vai ajudar. Já viu alguém plantar e depois colocar fogo na roça? Infelizmente perdemos 4 heróis nessa guerra. Que Deus tenha misericórdia com o forte limite de cada um. Lamento muito pelas vidas dos policiais que foram vítimas nessa guerra do Rio. Bolsonaro, mito, herói tem que voltar. Ministros da STF são responsáveis pelo caos e desgoverno. Galera, esse foi o vídeo, tá, do Gustavo Gayer, deputado federal. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Agradeço aí pela atenção, tá, de ter assistido esse vídeo do Gustavo Gayer, deputado federal, junto comigo. Vamos dar uma olhadinha agora. Nos vídeos do Deltan. Vou dar uma olhadinha aqui que o Deltan postou. Vamos ver as 3 horas o Deltan postou. Bora lá, galera, ver o vídeo do Deltan, tá? Méritos tanto do Deltan, né? Do vídeo, da criação do conteúdo. Eu só faço react, pesquiso sobre, tá? Como eu não entendo sobre política, o meu intuito é estudar esses vídeos, pesquisar os termos que eu não sei, tá? Peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e que a gente possa aprender junto sobre política. O intuito do canal é criar um debate somente com políticos para pesquisar sobre a vida desses políticos e entender o que eles querem com o Brasil, tá? Você sabia que existe um Capitão Nascimento do filme